Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e iremos abordar aqui de uma forma sucinta, bem resumida, sobre as questões da língua natural, os aspectos gramaticais, linguísticos e sintáticos da língua brasileira de sinais, mais conhecida aí como Libras, ok? Bom, a trajetória dos surdos é registrada como sendo árdua, Então, para esclarecer o que significou e significa ser surdo, Strobel, recorre à obra Vigiar e Punir, em que o autor, Foucault, ressalta a dificuldade que a sociedade humana e as autoridades públicas têm em lidar com a diferença cultural, o que o estudioso considera grave. Afinal, o sujeito tido como diferente é encarado de maneira pejorativa. É estereotipado, reconhecido como inferior, de forma que são destacadas suas limitações e minimizadas suas potencialidades. Assim como as línguas orais, que surgiram de maneira espontânea para suprir a necessidade de interação humana, com as línguas de sinais ocorreu o mesmo, e por isso são chamadas de línguas naturais. Segundo Brito, as línguas de sinais também apresentam status de língua natural por possuírem uma estrutura que permitem a expressão de qualquer conceito descritivo, emotivo, racional, literal, metafórico, concreto, abstrato, enfim, permitem a expressão de qualquer significado decorrente da necessidade comunicativa e expressiva do ser humano. Porém, aí vem os poréns, dentro de uma visão do senso comum, as línguas de sinais não são enxergadas como línguas naturais, com o mesmo estatuto das línguas orais. E por isso, as pessoas surdas, até hoje, lutam para ter a sua língua plenamente reconhecida. Na verdade, num olhar superficial, as línguas de sinais parecem totalmente distintas das línguas orais. As primeiras seriam produzidas com as mãos e apreendidas pela visão, enquanto as últimas seriam produzidas com a boca e apreendidas pelos ouvidos. Então, a linguística do século XX formulou algumas características básicas que todas as línguas naturais possuem e que nos permitem diferenciá-las de outros tipos de linguagens humanas e não humanas. Assim, uma breve noção do que vem a ser a linguagem humana, que caracteriza as línguas naturais, reforçam a ideia de que Libras é uma língua natural, pois apresenta características universais de restrição e organização do sistema presentes em outras línguas. De um lado, destaca-se o caráter articulado estruturado do sistema, que lhe confere uma produtividade ilimitada, com grande economia, permitindo ao usuário expressar-se com grande refinamento e criatividade. De outro lado, destacam-se a convencionalidade e a arbitrariedade, palavra difícil, trava-línguas, arbitrariedade dos seus elementos, que lhe conferem um grande potencial de abstração, permitindo ao usuário deslocar as expressões linguísticas dos contextos concretos de onde elas originalmente emergiram. Então, as línguas de sinais somente passaram a ser reconhecidas enquanto línguas naturais
quando os cientistas foram capazes de vislumbrar de que maneira tais línguas poderiam ser analisadas a partir desses princípios fundamentais. Conforme observam Quadros e Carnot, o conhecimento linguístico das pessoas é caracterizado por uma gramática que torna possível tanto a compreensão quanto a elaboração de uma quantidade incontável de sentenças de uma língua. Esse fenômeno ocorre porque existe uma estrutura que acomoda infinitas combinações de palavras em um número finito de possibilidades. Quando emitimos uma mensagem verbal, falando, gesticulando ou escrevendo, procuramos transmitir um significado e geralmente esperamos que as pessoas entendam. Para isso, é necessário que a mensagem seja compreensível, que as palavras estejam relacionadas e combinadas entre si. Compreender a gramática da datilologia, daqui a pouco vamos dar a etimologia ou o significado dessa palavra, datilologia. Então, compreender isto é fundamental para a elaboração de um conjunto de vocabulário que represente conceitos e significados, seguindo os princípios teóricos da linguística e as especificidades do léxico, da língua brasileira de sinais, e do português do Brasil, claro. Então, vamos definir o que vem a ser a datilologia. De acordo com o dicionário online, a palavra datilologia deriva da junção de datilo, datilo, que significa dedo, e do sufixo logia, com o sentido de estudo. Então, é o que vem a ser aí o significado, lexical da palavra datilologia. Datilo igual a dedo e sufixo igual a logia, ou estudo, seria mais ou menos o estudo dos dedos, no caso sinais aí. Então, no que diz respeito a Libras, a datilologia também é chamada de alfabeto manual e tem como função atribuir sinais às letras, feitos com as mãos, com os dedos, com as mãos aí. E então muita gente acredita que saber esse alfabeto em datilologia é saber Libras. E não é bem assim. Se pensarmos dessa forma, é o mesmo que alguém aprender as letras do alfabeto japonês, não sei, e acreditar que fala a língua japonesa. Então, não é bem assim não, Então, na Libras, as palavras têm seus sinais próprios, que não são necessariamente os sinais atrelados às letras em datilologia. O uso do alfabeto manual ele é muito importante na Libras, porque ajuda a pessoa a soletrar uma palavra que não saiba o sinal exato, ou até mesmo em casos de palavras que ainda não tenham um sinal definido. Então, por fim, vale comentar que na Libras é possível encontrar elementos constitutivos das palavras e de um léxico estruturado a partir de mecanismos morfológicos, sintáticos e semânticos, componentes pertinentes às línguas convencionais que preenchem requisitos específicos e princípios básicos gerais, também encontrados nas línguas orais, auditivas, tais como geração de estruturas linguísticas de forma produtiva, possibilitando assim um número infinito de construções a partir de um número finito de regras, conjunto de regras convencionais codificados no léxico. Os princípios pragmáticos permitem aos seus utentes, utentes aqui que tem seu significado aquele que usa, utentes igual aquele que usa,
no caso, usar estruturas nos diferentes contextos, né, de forma a corresponder às diversas funções linguísticas, né, do cotidiano. E a partir desses princípios, né, básicos, é possível mostrar a importância da gramática, da datilologia nos estudos da linguística da Libras, ok? Então, por enquanto é isto, né? E até o próximo vídeo. Forte e caloroso abraço.